Qual que é o impacto de você definir um bom nicho, escolher um bom nicho para a tua agência? Será que tua agência precisa ser nichada? Será que, meu Deus do céu, minha agência precisa ser nichada para ela poder crescer? Se não for nichada, não cresce? Será que o fator de estar nichado vai te ajudar na escala da tua agência? Ou será que é uma grande mentira que contaram no mercado de agência? Se a iFied fosse nichada, a gente fosse uma agência nichada, como a gente já foi no passado, tu acha que impactaria muito no nosso crescimento? Mano, hoje, não. Por mais que a gente não seja uma agência, a gente não é nichado, veramente a gente tem um foco do nicho, né? A gente tem uma porcentagem maior de clientes que vocês vão estar prospectando lá, que hoje é os clientes de energia solar. Então, sei lá, 70% dos nossos clientes, 75% deve ser do nicho de energia solar e os outros nichos que vocês testam. Então, hoje ser nichado em energia solar não faria tanta diferença pra gente, porque a maioria dos clientes é desse nicho. E a operação já tá num nível que consegue entregar para outros nichos também. Como chegou um cliente de container, que a gente nunca tinha trabalhado com nicho de container, e ainda assim foi um cliente que a gente conseguiu entregar um bom resultado. Fala, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Agência Sem Frescura. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o impacto do nicho dentro da tua agência. Qual que é o impacto de você definir um bom nicho, escolher um bom nicho para a tua agência? Será que tua agência precisa ser nichada? Será que, meu Deus do céu, minha agência precisa ser nichada para ela poder crescer? Se não for nichada, não cresce? Será que o fator de estar nichado vai te ajudar na escala da tua agência? Ou será que é uma grande mentira que contaram no mercado de agência? É isso que você vai entender agora, a minha visão sobre isso, o que eu aplico dentro da minha agência. Lembrando que aqui na nossa agência a gente vende mais de 100 mil reais todos os meses, contando só o primeiro ciclo dos clientes, tá? Da média 30, 40 novos clientes todos os meses fechados na nossa empresa. Por exemplo, agora em agosto a gente fechou 48 novos clientes aqui na nossa agência, foi 126.200 de venda. Então, rapaziada, o conteúdo de hoje basicamente vai ser pesadíssimo e vocês estão vendo aí o volume de clientes que a gente fecha. E aí, beleza, eu vou te contar um pouco desse conceito da agência nichada, agência não nichada e tal. Já tive a agência nichada, hoje em dia minha agência já não é mais nichada. E aí já fica já um pequeno spoiler aí, já você vai entender essa minha lógica que eu uso aqui. E na prática eu não estou sozinho. Se você sabe que eu estou nesse ambiente, é porque eu não estou sozinho no podcast. Eu hoje tive o prazer de receber a ilustríssima presença do nosso 01. O que é o 01? A primeira pessoa que foi contratada para a iFied e tá com a gente até hoje, inclusive. É o cara mais sem energia. Tô brincando, sem energia não, pô. Mas, ó, vocês podem ver que a cara do cara tá meio abatida. Tá meio abatida. Pensamentos positivos. Pensamentos positivos. O mês todo hoje é pensamentos positivos. Positivo. Já passou a tempestade. Já passou a tempestade, já. Já passou a tempestade. Já passou a tempestade. Beleza, mas o cara tá sem energia, vocês estão vendo, né? Hoje foi um dia de treta, então. Hoje foi pegado. Rapaziada, que a gente grava o podcast geralmente no final do expediente, tá? Então, se você já sabe se o dia foi bom ou foi ruim, pela cara de cada um. Aqui no comercial a gente fechou 4 vendas hoje. 4 vendas hoje no comercial, tá? Foi uma venda de 3 mil, outra venda de 3.800, outra venda de 3.500 e outra venda de 4 mil reais. Pressão! Ponto positivo pro comercial e negativo pra operação, né, pai? Porque tá ligado, foi um dia pegado lá então hoje. Pegado. Rapaziada, Tá isso aí. de gente. É isso aí, precisamos de gente, né? Então precisamos contratar urgentemente, tá? E nem tudo é só oba-oba, tá? Nem tudo é ponto positivo, tá, rapaziada? Vender muito traz problema também, como também não vender traz mais problema ainda. O problema do Rodrigo, ele tá meio aperreado ali, mas é um problema bom, tá? Um problema bom. É só tá meio tenso de resolver, né? Conseguir pessoa, mas vai dar certo, vai dar certo. Ó, se você já conhece, você já acompanha aqui os podcasts, tá ligado aqui que esse é o Rodrigo. Rodrigo Manuel, se apresenta aí pra galera. E aí, rapaziada, eu sou o Rodrigo Manuel, sou 01 da iFied, né? Fui o primeiro contratado. Já tô aqui o quê? 3 anos, 4 anos? Sei lá, o tempo que tem de vida da iFied, sei lá, 4 anos, 4 a 5. Não, faz um tempão já, desde que queria fazer, como é que era, sociedade. Rapaziada, essa história é boa, essa história é boa, caramba. Dava sociedade pra galera, se a galera conseguisse vender, ainda bem que ninguém conseguiu, mano. Graças a Deus, velho. Imagina. Meu Deus do céu, velho. Graças a Deus deu errado. Boa, rapaziada, o Rodrigo aqui é o nosso diretor operacional. Ele cuida de toda a parte operacional aqui da nossa agência. E eu quis trazer ele aqui justamente porque esse bate-papo vai ser sobre nicho. E quando eu falo de nicho, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é literalmente o Rodrigo. Por quê? Porque toda vez ele fica reclamando quando o comercial troca de nicho, tal, e etc. E aí, pô, dá problema lá na operação. Mas não é pelo fato de trocar de nicho. É pelo fato que a gente, na prática, acaba trocando de nicho sem nem avisar nada. Aí, do nada, os caras tá lá acostumados a trabalhar com energia solar, tudo redondinho, entrega, tal. Aí eu vou lá e trago um cliente, sei lá, de um nicho aleatório. Bambu.
Pronto, aí eu fechei com um cliente que vende bambu. Aí tá lá os caras, meu Deus, como é que eu vou fazer anúncio pra isso aqui? Tá ligado? Então a treta na prática é muito relacionada a isso. E o nosso bate-papo vai ser exatamente sobre isso. Se tu tem dificuldade de definir o nicho, se tá pensando ainda se vale a pena ter a tua agência nichada ou não, ou se você tem uma agência nichada e você quer ter mais clareza, o episódio do podcast vai servir totalmente pra você. E aqui já fica já o meu convite pra você seguir o Rodrigo no Instagram. É Rodrigo Irfieds, o nome dele lá no Instagram. E o meu username também no Instagram é Itamar Irfieds. Quer encontrar qualquer pessoa? Username, pô. Tá vendo tu? Caramba, pô, mano, eu tô estudando inglês, tá ligado? Username. Pô. How are you? How are you? Tá ligado? O inglês fino do fino, pô. Tá ligado? Ó, não esquece de me seguir também lá no Instagram, Itamar Irfieds, tá? Lembrando que a gente faz mentoria gratuita toda semana. Fica aqui meu convite também pra você poder participar dessas mentorias que a gente faz toda semana. Se você quer acompanhar um pouco mais dos bastidores aqui da nossa agência, só me acompanhar lá no Instagram, mano. Todo dia eu posto muito dos nossos bastidores aqui na agência. Não posto tanto da operação. O Rodrigo podia postar mais da operação, hein, mano. Tu podia postar mais bastidores de operação, mano. Tu é vacilão, pô. Não, pô, peraí, precisa de gente, pô, pra começar vacilão, a postar. Vacilão. Até subindo campanha já. Poxa, joga dinheiro em mim, pô. É, galera. Jogar dinheiro, Só R$100. Tá vendo tu? Ó. Rapaziada, então segue a gente lá no Instagram, tá? Fica aí o nosso convite pra você nos acompanhar mais no dia a dia, tá? Como você sabe que o conteúdo é de muito valor, conteúdo esse é o qual você não vai encontrar focado em agência, tá? Aqui o princípio, o propósito desse podcast é agregar de fato na vida de vocês, focado literalmente nesse mundo de agência, mano, porque não tem um podcast que fala só sobre agência de quem vive de fato a parada, tá? E a gente, hoje aqui, a gente respira a agência 24 horas por dia, nos últimos 5 anos tem sido assim, tá? E a gente tá focado nisso, mano, no crescimento da agência e tal, e o objetivo aqui é agregar pra agência de vocês, para que a agência de vocês também possa crescer, possa evoluir, possa ter mais resultado, possa vender mais, possa gerar mais demanda, possa reter mais os clientes, possa ter mais problemas bons como a gente tá tendo na nossa agência aqui também, tá? Às vezes nem todo problema bom quer dizer que é fácil de resolver, mas é isso, tá? Esse é o conteúdo do podcast de hoje. E se você gostar do conteúdo, no momento que você, pegou um insight aqui, mano, positivo, não esquece de mandar o feedback pra gente lá no Instagram, pô, a gente gosta muito de interagir com vocês, deixa teu comentário aqui, mano, isso aqui que o Rodrigo falou foi massa, aqui que o Itamar falou foi massa, interage aí que eu leio todos os comentários também. Se tem alguma sugestão de algum tema pra algum podcast, também deixa aqui na descrição, tá? Rodrigo, sem mais delongas, mano. Primeiro ponto, eu vou começar a fazer a pergunta, depois eu vou falar um pouco mais sobre essa parada do nicho, tá? Falando aqui sobre esse ponto do nicho, o quanto que o nicho... Perdão, vamos corrigir aqui, vamos lá. Primeiro ponto, a agência hoje, se a Irfieds fosse nichada, a gente fosse uma agência nichada, como a gente já foi no passado, tu acha que impactaria muito no nosso crescimento? Mano, hoje, não. Hoje não. Porque, por mais que a gente não seja uma agência, a gente não é nichado, verdadeiramente a gente tem um foco do nicho, né? A gente tem uma porcentagem maior de clientes que vocês vão estar prospectando lá, que hoje é os clientes de energia solar. Então, sei lá, 70% dos nossos clientes, 75% deve ser do nicho de energia solar, e os outros nichos são nichos que vocês testam. Então, hoje, ser nichado em energia solar ou não faria tanta diferença pra gente, porque a maioria dos clientes é desse nicho. E a operação já tá num nível que consegue entregar para outros nichos também. Tipo, como chegou um cliente de container, que a gente nunca tinha trabalhado com nicho de container, e ainda assim foi um cliente que a gente conseguiu entregar um bom resultado. Sacou? Mas se fosse nichado, assim, a facilidade queria aumentar de, sei lá, 10, 20% a mais. Porque a gente tem tudo padronizado. A treta é quando tu pega, vamos mudar 50% dos clientes captaram esse mês. Aí é um problema, né? Tipo, fotografia. Tá ligado. Você nunca tem trabalhado com fotografia, tá ligado, né? É naquele pique. Turbulento. Tá. Boa. Bom ponto, mano. Bom ponto. Ó, rapaziada. E aqui fica já uma parada pra poder vocês ter clareza aqui. Relacionada a esse ponto do porquê que a minha agência hoje não é nichada. O Rodrigo falou que hoje não, porque no passado a gente já foi nichado e ajudou muito a gente no começo, né? Tipo assim, a gente trabalhava a gente foi nichado só pra estética, depois a gente foi nichado só pra assistência, depois a gente foi nichado só pra energia solar. Então a gente já teve a nossa agência nichada por um bom período de tempo nesses 3 nichos. Na época da estética, a gente tinha 60 clientes, faturava R$24 mil, ticket média abaixo de 400 conto. Era loucura total ali, né, pai? Na época do faça seu trabalho, Rafael. O Rafael tá aqui, rapaziada. Aí ele lembra dessa frase. Rafael, ele lembra dessa frase. E quem falou essa frase, se ouviu o podcast, ele vai lembrar. Ele vai lembrar. É brother de Rodrigo esse cara. Mas, rapaziada, brincadeiras à parte, piada interna, tá? Mas eu quero falar pra vocês sobre um pouco sobre esse ponto. Por que a gente deixou de ser nichado? Porque, cara, todo momento, no mercado digital, constrói uma nova narrativa, né, mano? Tipo assim, esse período todo que a gente tá
que a gente tá no mercado de agência, tu já acompanhou também muitas narrativas que aconteceu dentro do mercado, né não? Tipo assim, teve muita narrativa, tipo, de vender high ticket, de vender Google Meu Negócio e tal. Tudo é uma narrativa que a galera vai criando no mercado. Como teve a narrativa de ser nichado. E eu comprei essa narrativa no começo, eu acho que tu vai lembrar. Sim. A gente tinha alguns clientes, tipo de... Tinha cliente muito variado logo no começo, assim que tu entrou, né? Então tinha corretor de imóveis, tinha assistência técnica, tinha loja de iPhone, tinha loja de roupa, tinha estética, tinha o quê? Pet shop. Pet shop. Bambu, mano, era um nicho muito aleatório, mano, Era muito loucura. aleatório. E aí a gente tinha esses nichos lá no começo da nossa agência, e aí teve um momento que eu falei, pô, todo mundo tá falando que tem que ter agência nichada, tem que ter agência nichada, a gente nichou pra estética, coincidiu, a gente não tinha, tá ligado, que não tinha previsibilidade na venda nessa época, acabou que a gente conseguiu uma indicação boa com um parceiro, qual que era o nome dele mesmo, tu lembra? Não lembro, velho. Faz muito tempo. Um cara lá da estética, né? Ele indicava pra caramba a gente, mano. Esqueci o nome dele. Era meio louco também. Ivaldo, pô. É Ivaldo mesmo. Mano. Ivaldo. O Ivaldo indicava muita gente lá no começo. Pra caramba. Mano, aí o Ivaldo saía indicando pra um monte de gente e tal. A gente prestou o serviço pra ele e ele indicou pra muita gente. Basicamente, todos os clientes de estética veio dele. Todos os clientes de estética que a gente conseguiu. Foi muita indicação, mano. Foi muita indicação. Ele passava lista de contatos dele e tal. Até hoje tem essas listas, mano. De esteticista, de clínica de estética e tal. A gente pegou vários clientes bons, mas a gente não tinha expertise ainda tão clara assim pra poder entregar tanto resultado pro cliente. Muitos clientes tiveram muito resultado. Tipo, vários, eu consigo agora aqui lembrar, vários clientes que tiveram muito resultado acabaram saindo também, tá? E a gente foi nichado pra estética por muito tempo. E por quê? O mercado dizia que pra poder crescer a agência precisava ser nichado. Ainda acreditando nessa parada, a gente depois foi nichado pra energia solar, nesse período aí. Foi assistência, não? Não foi assistência técnica, isso. Depois a gente migrou primeiro pra assistência técnica, né? Passou um bom tempo ali, só assistência técnica, só assistência técnica, só assistência técnica. Depois a gente falou, pô, a assistência técnica não tá tracionando, vamos mudar, vamos pivotar aqui de nicho de novo e vamos tudo pra energia solar. E a gente ficou focado só em energia solar em 2023, foi até o começo de 2023. Não, a gente tava focado só em energia solar, nichado pra cacete, e aí a gente pegou ainda alguns clientes de outros nichos, e foi aí que a gente começou a ver. Cara, qual que é a diferença ali de estar nichado ou não? Tipo, no comercial, era tipo assim, era a promessa. Era tipo assim, entender um pouco sobre o nicho, saber explicar pro cara a nossa metodologia, o nosso processo que a gente vende através de método, em vez de vender o entregável do tráfego desde muito tempo, tu sabe como é que é o nosso método de vendas. Então, assim, o que mudava no comercial era isso. Tipo assim, pô, ali em 2023 a gente começou a ver isso, né? Pô, a única diferença de atender assistência técnica ou atender energia solar na venda é eu falar um pouco, quando eu for falar com energia solar, minha comunicação tá voltada para energia solar. Quando eu for falar com assistência técnica, minha comunicação tá voltada para assistência técnica. Ou seja, não tinha diferença na prática de nicho para o comercial. Ou seja, a única diferença era essa, era uma mudança que eu fazia na comunicação. E na operação, quando a gente pegava outro nicho, o feedback que tu trazia pra gente naquela época era basicamente, pô, mano, muda muita coisa a nível de conhecer do nicho. Ou seja, conhecer. Quando a gente fala conhecer do nicho, porque tu não conhece, onde é que tu vai fazer o fator de conhecimento do nicho? Basicamente no onboarding, né? Eu acho que tu vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas só pra trazer clareza pra todo mundo. Por que a gente não é nichado hoje? Porque na prática, pessoal, a entrega, o que vai ser entregue pro cliente é basicamente a mesma coisa. Tu vai ter que concordar comigo nisso aí, né? Então, tipo assim, a entrega é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, tipo assim, criativo vai fazer, campanha vai fazer, disparo vai fazer, treinamento e atendimento vai fazer. Ou seja, é tudo a mesma coisa, mano, a entrega. Se é tudo a mesma coisa a entrega, o que muda na prática? O que muda é só a comunicação. E na parte da captação, né, no comercial é isso. Eu acho que na operação muda mais alguns outros pontos ali, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas na prática, na ponta mesmo, o principal fator que faz uma agência, de fato, ter muito resultado ou não na escala, não é a entrega. Porque a gente acreditou já nisso também, né? Que, pô, pra gente poder crescer, a gente precisa ser nichado. E a gente sendo nichado, a gente vai conseguir escalar mais rápido. Só que não. A escala, o principal fator da escala é a geração de demanda. Então, o que eu tenho que olhar é se eu consigo gerar mais demanda naquele nicho. E depois se eu consigo converter aquilo. Porque não adianta de nada eu estar super nichado e não conseguir gerar demanda, não conseguir vender direito. Eu posso ter a operação toda redonda, como a gente já teve vários momentos, como a gente está agora, por exemplo, para alguns nichos. E, na prática, a venda está travada. Se a venda está travada, eu não vou conseguir escalar. O principal fator da escala é literalmente a geração de demanda, que foi o que a gente entendeu lá em 2023, onde a gente parou de ser nichado na nossa agência, passamos a captar qualquer tipo de nicho, tá? E aí fica um insight aí para você de casa. Véi, em vez de você ficar focado em ter uma agência nichada, niche a tua comunicação. Quando você for captar, por exemplo, assistência técnica de celular, fale sobre assistência técnica de celular. Fale a linguagem dele. Quando você for captar, energia solar,
advocacia, advogados. Seja especialista em advogado, velho. Quando você for falar você não vai falar com o advogado que vai lotar a loja dele. Você vai falar sobre processos protocolados, você vai falar sobre novos casos, você vai falar sobre o Jus Brasil, por exemplo, que é uma plataforma muito que os processos protocolados vão pra lá. Cara, tem vários pontos, mano. Vários pontos da comunicação que tu pode nichar. Aí, pô, Itamar, o quanto que eu vou nichar? O quanto que você entende. Hoje, dentro do ChatGPT ali, que, pô, mano, eu não entendo nada do nicho, eu peço pro ChatGPT, digo que eu tenho uma agência e digo que eu preciso estudar um pouco mais sobre aquele nicho, ele vai mandar um resumo muito massa sobre aquele nicho. É o que a gente faz aqui dentro da nossa agência, rapaziada. Isso dentro do comercial. Então, pô, se pra poder gerar demanda, ficaria assim mais fácil se você fosse nichado, mas tua agência não precisa ser nichada, se a entrega ela vai ser igual pra um delivery, pra uma empresa de energia solar, pra empresa de jaleco, de outro nicho de container, a entrega é igual. Ou seja, quando falar entrega é igual, é que os botões que vai apertar na plataforma é a mesma coisa. O conceito é a mesma coisa. O que vai mudar é a estratégia, certo? Sim. A estratégia para um nicho é diferente para o outro, como também para o mesmo nicho, também às vezes, mesmo que seja o mesmo nicho, precisa de estratégia diferente para cada um tipo de cliente, certo? Então tem alguns grupos de clientes, acredito eu, e cada grupo de cliente tem uma especificidade na entrega ali na ponta, tá? Então aqui, turma, eu quero só trazer clareza primeiro para vocês do porquê que não faz sentido você ser nichado. Tá? Por que não faz sentido você ser nichado? Porque, basicamente, o principal fator de escala é literalmente geração de demanda e venda. Então, o que você faz? Você não precisa pegar toda a tua operação e nichar ela. Agora, tu precisa nichar a tua comunicação na hora de captar esse cliente. Na hora da tua captação com esse cliente, tu precisa obrigatoriamente ter a tua comunicação nichada, tá? Então, você vai falar com o restaurante, vai nichar a tua comunicação. Vai falar com advogado, vai nichar a tua comunicação para aquele segmento, tá? Quando a gente quer captar energia solar, a gente vai falar sobre projetos, sobre tamanho de projetos, sobre valor da conta de energia, que é o cara de energia solar quer ouvir. Que é importante para ele. Eu vou falar com delivery, eu vou falar de faturamento, loja lotada, eu vou falar sobre vendas direto no cardápio, ter mais margem, não depender de iFood. Eu vou falar com advogado, eu vou falar de novos casos protocolados. Eu vou falar, por exemplo, se for advogado trabalhista, aí eu vou falar, o cara vai captar, caminhoneiro, cara que trabalha em empresa de ônibus, indústria, que é é quase que um ICP pro cara de advocacia trabalhista, caso previdenciário, mesma coisa. Então, é segmentar a tua comunicação. O segredo tá ali. Então, não importa o nicho, importa que tu segmente a tua comunicação. Então, eu sigo no conceito ao qual eu tenho uma captação nichada e uma entrega ampla. A entrega, a gente abre o leque para vários nichos diferentes. Só que quando não há um planejamento, é o que é o problema, a gente vai trocar uma ideia ainda sobre isso aqui, você já vai entender a linha de raciocínio. Eu só quero que você entenda a minha cabeça quando eu falo relacionado a nicho. Cara, na prática não vale a pena ser nichado, não faz sentido ser nichado. O que é importante é a tua captação ela ser nichada. Então a tua comunicação com cada nicho que tu for captar tem que ser nichado para aquele segmento. Ponto. Só isso. Ajustou a tua comunicação, tu consegue atender literalmente qualquer nicho. Às vezes o cara acha que, bota uma parada na cabeça dele que eu preciso ter uma agência nichada de todo jeito. Não faz sentido, mano. Não faz sentido. Porque vai chegar um momento, quando tu depende só de um nicho, vai acontecer o que aconteceu com a gente. 2023, teve a 14.300 lá na energia solar, mudou o mercado de energia solar quase que todo. Porque um monte de gente parou de vender, um monte de gente não conseguiu mais ter resultado, com ou sem tráfego, porque veio uma lei, essa lei foi em cima do nicho, todo mundo parou de ter resultado. E a gente também, a gente quase quebrava a nossa agência em 2023, porque a gente tava focado só em energia solar no primeiro semestre. E deu uma merda gigantesca por conta de uma lei. Ou seja, se eu tô nichado, imagina um negócio quando você começa a crescer ainda mais. Imagina, uma agência que fatura $500 mil, uma agência que fatura 300 mil, 1 milhão por mês. Tu tá nichado e acontece alguma coisa naquele nicho. Mano, se toda a tua operação focada em um nicho específico, acontece alguma coisa que foge da tua realidade, mano, basicamente tu tá lascado. Porque toda a tua operação, toda a tua entrega, todo o teu posicionamento, toda a tua comunicação, toda a tua venda, tá tudo focado em um único nicho. Por isso que eu sou muito adepto da linha de raciocínio de, mano, tu vai ter uma captação nichada, então sempre quando tu for captar um novo cliente, tem que estar captação nichada, comunicação nichada, não importa o nicho qual seja, mas só que tu vai ter 3, 4 nichos aqui de backups. Então a gente vai pegar um nicho principal, como o Rodrigo falou, por exemplo, energia solar. Eu tenho isso como nicho principal porque a gente tem muito case, muito expertise nesse nicho. Então eu vou captar mais energia solar. Só que ao mesmo tempo, no momento que eu notar uma oscilação naquele nicho, eu vou para outro nicho. Como por exemplo, a gente tem vários outros clientes de outros nichos também. Então o que é que a gente faz? Então eu trabalho com o nicho principal, só que eu também tenho os nichos secundários. Para quando acontecer alguma coisa, eu tenho um nicho de backup para poder trabalhar. Então, e aí fica até uma sacada. Por exemplo,
Tu é focado em advocacia. Vamos dar um exemplo. Tu é nichado para advocacia. Aí tu pode trabalhar com advocacia como teu nicho principal e ter, por exemplo, consultoria tributária, contador, que são nichos que estão correlacionados à advocacia. Então tu pode pesquisar quais são os nichos correlacionados àquele teu. É uma ótima forma também de tu não ser nichado, mas tu conseguir captar outros nichos que têm correlação àquilo. Dessa forma, a tua operação não vai sofrer tanto ali na ponta para poder se adaptar a entender um pouco mais as estratégias e tal, o que funciona para aquele nicho, tá? Obviamente, na operação é um pouco mais complexo, mas entenda que o fator da operação não vai impedir você de escalar a tua agência. Certo? Eu até costumo dizer aqui, eu até disse hoje pros caras aqui, não, mas pô, fechei um cliente que era tal coisa. Eu falei, dane-se a operação. Porque quando eu falo dane-se a operação, é no sentido de, tipo assim, pô, o Rodrigo vai ficar meio aperreado ali, mas ele consegue achar uma solução. Demora, dedica mais tempo? Dedica mais tempo, demora mais. O processo precisa ser diferente. Porque quando tu tá nichado na operação, é tudo padronizado, né, mano? Tipo assim, é tudo igual pra todo mundo, tal, não vai mudar absolutamente nada. Já no comercial, mano, é muito mais fácil da gente trocar de nicho do que na operação, quando a gente fala, porque são vários processos de entrega, tá? Mas aí fica a sacada. Quer crescer a tua agência, não niche a sua agência, niche a sua comunicação. Hora tu vai prospectar fotografia, hora tu vai prospectar advogado, hora tu vai prospectar hamburgueria, hora tu vai prospectar, sei lá, contabilidade e boa, mano. Niche a tua comunicação. Então, você nicha a sua comunicação, capta, gera demanda pra caramba, e dessa forma tu vai conseguir crescer a tua agência. Ponto. Sem ficar dependente de um único nicho. Tá, mas já vendo, sou nichado para advocacia. Arrume nicho secundário se você quiser seguir meu conselho, tá? Eu tenho alunos que já vendem mais de 100 mil reais todos os meses e já entenderam que não faz sentido ser nichado. E espero que você já tenha pegado essa visão aqui, tá? Vamos voltar agora aqui pro bate-papo principal. Isso aqui foi só pra fazer um alinhamento com a galera, pra galera poder entender também o nosso contexto aqui e o porquê que a gente tá nichado. E tá, mano, eu queria entender contigo. O que na operação de fato impacta? Qual que é o impacto que se causa na operação? Eu já aproveitei para fazer um sprint aqui logo direto, falando tudo sobre a parte do comercial, tá? E à medida que tu for falando aqui também, eu falo um pouco mais sobre a parte comercial. Mas na parte comercial, eu quis dar todo esse briefing logo aqui para o cara poder já entender e eu poder entender um pouco mais na operação. Eu quero entender também, porque, mano, isso aqui funciona também como bate-papo real. Às vezes eu vou pegar um insight aqui contigo que eu vou ajustar no comercial. Se eu sentir que, de fato, pô, mano, impacta muito na operação, tal, quando o que impacta, enfim, nessa parte de nicho, eu vou, sim, ajustar, vou melhorar também, procurar melhorar mais no comercial para que a operação não sofra tanto. Então eu queria entender aqui contigo, mano. O que mais impacta na operação, nesse fator de a agência estar nichada ou não, ou a captação, né? Vamos esquecer isso de agência nichada, não faz sentido, eu acho que o cara já entendeu que não faz sentido nenhum o cara trabalhar só nichado, tá? Mas vamos trabalhar aqui nessa linha de raciocínio. A gente não é nichado, por exemplo, aqui na nossa agência. O que impacta para a operação? Quais são os principais impactos que causam na operação quando a gente troca de nicho? Boa. Acho que na operação, primeiro de tudo, o que você tem que ter é os entregáveis que você vai dar para o cliente, independente de qual que vai ser o nicho, se vai ser energia solar, se vai ser bambu, se vai ser delivery, independente de qual seja, eu preciso saber quais são os entregáveis que o meu cliente ele vai receber. No nosso caso, por exemplo, que é os entregáveis tudo padrão. No nosso caso? Pronto, porque o da gente é padrão, mais fácil, pô. Não é padrão ou não? Padrão. Tu sente que é padrão, padrão, ou tu acha que, padrão. ou tu acha que a gente ainda foge 100% muito? padrão. 100% padrão. Tá. 100% padrão. Se é padrão, o que impacta então pra tu lá na operação? Então, nada. Nada, então eu posso fechar todo dia um nicho diferente. Pronto, aí é que vai. As entregáveis são padrões. O que dificulta pra gente é quando o cliente ele começa a rodar, tipo assim, estratégia. Porque, por exemplo, eu sei como é que funciona o público de energia solar. Porque a gente já trabalha com esse nicho há anos. Mas se eu puxo um público agora de container, eu não sei exatamente como é que funciona a cabeça do cara que quer comprar um container. Ou do cara que é um empresário, de onde que ele vai estar. O cara, no caso, tu fala o cliente final daquele cliente. O cliente final do meu cliente. Saquei. Sacou? Saquei. Esse daí é o ponto mais difícil. Os entregáveis é a parte mais fácil. Porque já é tudo padronizado. É o PP que eu sempre falo, né? Aquele padronizado que a gente só personaliza para cada cliente. Então a entrega é mais fácil. O ponto mais difícil vai em entregar resultado para aquele cliente. Massa. Sacou? Massa. Porque, por exemplo, quando a gente mudou para fotografia, né, que o energia solar acabou dando uma caída ali, naquele mês, no primeiro mês, foi quando a gente teve mais dificuldade. Porque chegou muito cliente e fotografia. E voltou totalmente e nem avisou nada, né? Nada. Só do nada caiu aí disse que ia ser poucos, né? Uns 3, 5, do nada, uns 15, 30 clientes de fotografia. E eu comecei a prospectar e fechar cliente sem nem te avisar. Né, Foi. E fotografia ele tem subnicho, né? Porque daí tem fotografia de newborn, aí tem fotografia de casamento, fotografia de posicionamento. E daí, tipo, cada um era um público diferente. E fotografia é um público muito visual.
Eu preciso acertar muito bem no criativo que vai chamar a atenção do cliente do outro lado. E energia solar geralmente não. É tipo assim, pô, economia de energia, pague menos da conta de energia. Oferta direta e chamar a pessoa, entendeu? Geralmente é o que mais funciona. E fotografia é tipo assim, totalmente visual. Cacete. Então a gente teve que trabalhar muito mais imagem, muito mais criativo, teve que mudar tudo com o design. Essa foi até a maior treta que a gente teve pra fotografia. Tanto que hoje os clientes que a gente tinha de fotografia que ficou aí, a gente consegue entregar resultado mais tranquilo. A maioria de fotografia a gente acabou perdendo, não foi, velho? A maioria. Não, obviamente, já faz uns 4 meses, né? Vai um bom tempo. Já faz 4, 5 meses, que foi em fevereiro, no caso. Fevereiro a gente prospectou muito fotografia. Pra caramba. E aí a gente meio que pivotou, parou ali a parte de energia solar, tá? A gente parou tudo, né? O que foi, mano? Eu fiz o desafio, isso foi por conta do desafio. Construindo a agência do zero em 15 dias. Falei, mano, fotografia é um nicho bom, hein? Bora fazer uma grana, bora. Ali ia começar mais uma linha contigo. Esse ponto, mano, do alinhamento. Por exemplo, tu acredita que se eu tivesse alinhado com vocês antes, tipo assim, muito mais fácil. Uma semana antes, muito mais fácil. Ficaria de boa. Muito mais de boa. Porque daí a gente tem tempo pra pensar na estratégia, no público. Foi o que aconteceu com o Jaleco, por exemplo, né? Quando a gente foi pra Jaleco. Com o Jaleco. Então seria muito mais fácil. A maioria de Jaleco teve resultado, né? Teve resultado. Acho que de 5, sei lá, uns 3 clientes ficaram, entendeu? Então mais de 50% ficou tendo resultado. É que a gente quase não fechou o cliente de Jaleco. Foi só um teste. Foi pouco, foi só um teste, realmente. Então, mas a gente foi enviado previamente, então foi muito mais fácil entregar o resultado. Tanto que todos os clientes venderam, até os que saíram também venderam ali alguma coisa, mas tiveram resultado, só não quiseram continuar. Só não quiseram continuar. Boto fé. Sacou? Tá. E o maior impacto para a operação, no caso, é mais entender o público-alvo daquele cliente específico. Daquele cliente específico. Tá. Se for um público, como tu falou, de advogado para contador, aí fica mais fácil. Porque tipo, tu já entende previamente como é que funciona a cabeça daquele cliente final. Mas quando o nicho, ele tipo assim, muda bruscamente, aí fica muito mais difícil de entregar. Sacou? Porque, cara, muda completamente, pô. Tá. Então isso dificulta mais. Quando tu fala que dificulta, qual que é a maior dificuldade na prática mesmo, mano? Tipo assim, na ponta. Quando fala na ponta, o cara pensa assim, o gestor de tráfego que tá ali. Vai dar uma estratégia. Vai dar um criativo, vai dar pra fazer campanha. O cliente vender ou pra gerar demanda? Mano, inicialmente pra gerar demanda, porque primeiro tudo que precisa gerar demanda pro cliente e depois você está o público que vai ser qualificado e vai fazer ele vender. Porque, tipo, eu não tenho uma verba pra testar do cliente. É tipo, o cliente entra, a verba é essa, é tipo assim, ó, vende aí, meu irmão. Tá ligado? Não é que nem aqui, quando eu tô rodando tráfego pra mim, né? Bota aí, dane-se o valor, só faz a parada. O cara testa, valida e tchau. Então, tipo assim, dificulta pra caramba, sacou? Essa é a treta. Tá. Na prática, a gente não ser nichado. Então, na prática, não impacta muito na operação a nível de entregáveis. Porque os entregáveis são o mesmo. Então, já fica a dica aí pro cara de casa. Pô, tá captando vários nichos diferentes, tem que padronizar toda essa entrega, certo? A entrega agora me tira uma dúvida, vê. Às vezes vai bugar a cabeça do cara. Uhum. Porque quando eu falo assim, pô, quando eu falo que a entrega é igual, por exemplo, o cara de energia solar, de fotografia e de hamburgueria. O que é igual? O que é igual? Porque tipo assim, mano, os caras têm a mesma necessidade? Não. E como é que a entrega é igual? Então, sem dar detalhes da nossa metodologia, tá ligado, né? Todos eles têm a mesma necessidade? Não tem. Sim. Por que tem? Todos eles precisam de um Instagram, todos eles precisam vender, todos eles precisam estar posicionados. Putz, então, mano! Pô, pra caramba essa, velho! Cacete, mano! Pô, boa sacada, mano. Sempre que sacada! Ó, mano, nem eu raciocinei essa agora, viu, rapaziada? Nem eu raciocinei essa agora. Mano, então real, pô. Porque, tipo assim, na prática, quando a gente fala necessidade, eu acho que todo gestor de tráfego, ele tenta ser muito específico. Tipo assim, qual que é o tipo de criativo que o cara de energia solar precisa, o tipo de campanha, e qual que é o tipo de campanha e de criativo que o cara de... qual que é o nome? De hamburgueria vai precisar. Mas não é isso. Quando a gente fala a entrega, caramba, sacou? Mano. Putz, é algo mais abrangente. Sim. O segredo tá em ser mais abrangente na entrega. Todo mundo vai precisar de Instagram, todo mundo vai precisar de um site, todo mundo vai precisar de Google Meu Negócio, de Google Meu Negócio, de criativo, escrito de vídeo, CRM, todo mundo precisa. CRM. Cacete, mano. Pô, mano, não. Daí é só personalizar pra cada cliente, pra cada nicho. A entrega é padronizada, mas ela tem a personalização na hora que de fato vai entregar. Isso. Caramba, mano. Nunca tinha parado pra perceber. Fica muito mais fácil de entregar. E como que você faz? Como que vocês fazem, tipo, essas personalizações lá na ponta mesmo? Mano, hoje a gente usa muito inteligência artificial e muita automação. Muita automação? Muita automação. O que seria? Me dá um exemplo de automações aí que tem lá. Hoje, sei lá, o onboarding tá
100% automático, diria, só tirando a reunião de onboarding. Porque depois da reunião, com um brief, a gente já consegue gerar todos os documentos para automação. Então, Todas aquelas entregas que tem lá tudo pra automático. fazer, é tudo automático agora. Tudo automático. Até os scripts de vídeo agora. Que a gestora vai falar, não, eu tô perdendo muito tempo fazendo só o script de vídeo. Pronto, vamos botar a automação no script de vídeo também. Aí hoje nem o script de vídeo ela faz mais, a própria ela já cria. Calma, velho. Tá nesse nível a parada. Muito mais fácil de entregar. Então, o tempo dela é fazer a reunião. Tanto que ela faz, tipo, 5, 6 reuniões de onboard ali no dia. E consegue entregar os onboard no prazo. E entrega os onboard no prazo. Então, Bizarro, é o que mais facilita, entendeu? Bizarro. Tá, e trazendo ainda essa linha de raciocínio dentro da operação, mano. Existe aí nichos que tu acredita que são mais fáceis do que Peraí, antes de ir pra essa parada de nichos que são mais fáceis ou não, Uhum. Me fala um pouco, tipo assim, o quanto que se impacta na operação quando eu pivoto o nicho? Tu falou, tipo assim, que impacta, por exemplo, na parte... Tu falou da parte mais técnica. Sim. Tipo assim, não, o criativo, o público que eu não conheço, mas na operação, pensa na operação como um negócio, como a gente trata aqui, né? A operação é uma empresa, o comercial é uma empresa, a administração é outra empresa. Então, tipo, são 3 empresas diferentes, que estão dentro do mesma esfera, digamos assim e tal. Então, assim, dentro da operação, mano, quando a gente fala na operação ali, na prática, o que impacta para a operação? O quê? O churn é maior, os clientes não ficam, a retenção diminui, sei lá, dá muita treta com o cliente. Se dá treta, quais são as principais tretas que acontece? O que mais acontece na ponta com o cliente? Me fala um pouco do panorama, tipo assim, porque eu quero entender o impacto. Tipo assim, pô, agora a gente tá prospectando, por exemplo, energia solar. Por exemplo, o pessoal falou hoje pra mim, Itamar, vamos trabalhar em outros nichos amanhã? E eu já ia pegar 5 nichos diferentes e ia colocar amanhã pra galera poder prospectar. Nichos que a gente nunca trabalhou. Vou dar um exemplo de nicho, tá? Que a gente nunca trabalhou e que a gente iria. Contabilidade. Era um dos nichos que eu ia dizer pros meninos, por exemplo, fazer. Contabilidade, por exemplo, amanhã. A gente só teve... Foi um cliente de indicação que a gente teve de contabilidade. Por exemplo, a gente fosse agora pra contabilidade amanhã. Vocês nunca trabalharam com contabilidade. O que isso impactaria na operação? Esquece a nível de entrega. Eu não quero ficar falando, tipo, tráfego e tal, porque isso é o básico. O cara tem que entender que a campanha vai mudar, o criativo vai mudar, etc. Foi uma grande sacada do que tu falou aí, desse ponto, pô, mano, a entrega é igual porque é abrangente. Pô, é Google Meu Negócio pra todo mundo, é Instagram pra todo mundo, é link da bio, essas paradas ali básicas, o criativo e tal, que vai mudar a estratégia pra cada um. Estratégia do Instagram, estratégia do Google Meu Negócio, isso aqui eu entendi. Isso. Grande sacada. Mas qual que é o impacto disso na operação? Tipo assim, a galera, a equipe, como é que fica? Quando chega outro nicho, o Rodrigo, qual é a cabeça do Rodrigo? O que acontece ali na operação de fato quando bate uns nichos, tipo, container? Quando pivota muito o nicho, assim, o churn, é o cliente que já entra, que eu sabendo que a chance dele sair é maior. O cliente foi lá na sala uma vez, né? Ele falou, a gente vai começar a prospectar outros nichos. Aí eu disse, né? Nichos aleatórios, resultados aleatórios. Porque eu nunca trabalhei com esse nicho. Pô, contabilidade. Eu tive um cliente de contabilidade há anos atrás. Tendo esse nicho novamente agora, eu não consigo ter essa previsibilidade do resultado. Sacou? Porque para energia solar a gente consegue ter uma previsibilidade muito maior. Porque eu já sei quando o cliente vai entrar, né? Eu já sei, tipo assim, como a mente dele mais ou menos vai funcionar e para onde eu posso ir caso dê errado. Mas a contabilidade é tipo assim, eu vou entrar numa sala escura e vou ter que dar um jeito de encontrar uma luz ali dentro. Sacou? Então, quando avisa previamente, a gente consegue pensar em uma estratégia previamente, algo nesse sentido. Mas se aquilo ali der errado, esse não é o problema. É como se, sei lá, o meu cliente entra e só tem um tiro. Eu tenho que acertar. Se eu errar, a chance de eu recuperar esse cliente é muito pior. Sacou? Então, a retenção da gente, quando esse cliente entra, eu já sei que a chance dele cair é muito maior, sacou? Não tem essa previsibilidade do cliente que a gente já trabalha há muito mais tempo. Que eu já tenho algo documentado, que eu já tenho um modelo pronto, algo nesse sentido. Tá. E vocês seguem a lógica, tipo, mesmo que um cliente novo, de um nicho que a gente nunca trabalhou, vocês seguem a lógica, tipo, de trabalhar também, tipo, a padronização com esses caras? Ou, tipo, tu adapta tudo, muda toda a entrega pra esse cliente específico de outro nicho? Não, a entrega, ela continua sendo padronizada. Entendeu? O que geralmente muda muito, o que a gente geralmente tem mais dificuldade? Criativo. Porque, não tem um criativo validado, então eu tenho que buscar esse criativo para poder validar. Aí, às vezes, vai de cliente para cliente também, tem cliente que tem dificuldade de gravar criativo de vídeo. Aí, a gente tem que trabalhar com criativo de imagem, ou então com criativo de vídeo por IA. Aí, isso já dificulta um pouco mais, sacou? Aí, tem cliente que, não vai querer trabalhar uma promoção, aí vou ter que buscar outra ideia para não trabalhar uma promoção, uma oferta. Então, às vezes, muda de cliente para cliente, no criativo que eu vou trabalhar também, isso dificulta, sacou?
Essa é a maior treta. Eu acho que nem público, porque público hoje, campanha, subcampanha, todo mundo sabe campanha, entendeu? É testar um público, outro ali vai mudando a verba e vai ganhando ali nas métricas. A treta gera muito maior é o criativo do cliente. Tá. O fator, então, de ter mais clientes de um nicho, então impacta na retenção. Na retenção. A gente consegue reter mais os clientes se eu tô focado, por exemplo, em um único nicho. A retenção, ela aumenta. A retenção aumenta e geralmente o churn diminui. Entendi. É melhor pra caramba. Tá. O quanto que isso impacta na geração de nova receita na operação? Também muito? Na geração também impacta muito quando é um nicho aleatório assim, porque por mais que a gente possa vender o que a gente já vende normal, né? Que é tipo um site, a gente pode vender para o cliente, uma melhora no CRM, um IA de pré-atendimento. Esses entregáveis, assim, a mais que a gente pode vender para o cliente, a gente pode continuar vendendo. Sacou? Então, acho que nessa venda a mais de receita para o cliente do outro lado acaba não caindo muito, não. Entendi. Porque a gente já tem os momentos certos ali de poder ofertar para o cliente. Tá. Então, basicamente, valida até o que eu falei, né? Aqui mais cedo. Porque se na ponta a entrega, basicamente, é que precisa de um pouco mais de personalização, entender um pouco mais de criativo, tal, etc. Isso impacta, assim, no churn. Entendi que impacta no churn, mas ainda não impacta na escala. Porque, tipo assim, se eu consigo vender muito, eu cubro o churn que eu vou perder. Se essa conta, ela fecha como positivo, eu continuo crescendo, né? Sim. Então, beleza. Não precisa ser nichado, tal. E o que tu identifica aí? A gente já trabalhou com, sei lá, 70, 80 nichos diferentes. Existe, por exemplo, o que tu encontra de facilidade, por exemplo, hoje, por exemplo, para entregar resultado para energia solar ou para outros nichos, não, sei lá. Eu vou pensar no nicho aleatório aqui. Bambu, pronto. O que torna fácil? Tipo assim, tem nicho que tu considera que é mais fácil de entregar resultado do que outros? Ou na prática pra ti, mano, todo nicho é nicho, todo nicho dá pra entregar resultado, é só porque tu não entende público e criativo ainda? Não, eu acho que público que eu falo é tipo assim, o cliente final daquele cliente. Não, eu acho que tem nichos que são mais fáceis de entregar sim. Sempre vai ter. Sempre tem nicho. Eu acho o nicho de restaurante, de tipo delivery, um pouco mais fácil de entregar. É isso, mano. Entendeu? É isso mesmo. Assim, os clientes que a gente tem, todos venderam bem, é tipo, super fácil de entregar. Sacou? E tem nicho que é mais difícil, sei lá. Eu acho a advocacia um nicho mais difícil. Só que na geração de demanda, a advocacia é fácil pra cacete pra agendar reunião e delivery já é chato pra caramba. Eu não gosto de delivery pra agendar reunião. Positivos e negativos. Pelo menos no outbound não rola tanto. Quer dizer, rola, né? Tipo assim, a gente agenda ainda reunião. Só que eu não tô tão focado nesse nicho porque eu consigo gerar muito mais demanda, tipo 3, 4 vezes mais demanda em outros nichos. Por exemplo, a advocacia eu consigo gerar muito mais demanda prospectando pelo WhatsApp do que, por exemplo, hamburgueria. Entendi. Então tem nichos que são mais fáceis dentro da operação. Com certeza. Saquei. Tá. E, cara, qual que é a maior vantagem? A maior vantagem de... Ou então, vamos lá, corrigindo. O que eu faço, por exemplo, agora? Pivotei. Vou amanhã pra contabilidade. Vamos seguir nessa linha de contabilidade. Sim. Que eu tô querendo ir pra contabilidade. Como é que fica a operação? O que vocês fazem? Tipo assim, pô, mano, entrou um cliente novo de um nicho que tu nunca trabalhou. Como que a operação fica? O que vocês fazem na ponta pra poder se adaptar um pouco pra aquele cliente? Tá. Entrando um cliente amanhã ou vocês começam a prospectar amanhã? Entrou agora. Eu vou falar os dois cenários. Tá. Entrando um cliente hoje. Hoje. Tipo assim, pô, beleza. Entrou o cliente sem nem te avisar nada, nicho de a contabilidade. Primeiro de tudo a gente vai ter que avaliar qual é o perfil do cliente. Pô, vou avaliar qual é o perfil do cliente. Se é um cliente. O Instagram dele tá zoado, o cara não tem site, Google Meu Negócio ele nem tem. É aquele cliente então, né? Aquele cliente, daquele modelo. Mano, aí a gente vai ter que personalizar muito mais pra ele. Porque, assim, não vou conseguir dar só o direcionamento do que ele vai fazer no perfil. Porque já é um cara que não posta. Aí eu vou ter que pegar na mão do cara, vou ter que pedir pro design, fazer algumas artes já ali pra gente postar no perfil dele, pra poder ter um mínimo de posicionamento pra quando a gente manda alguém pro perfil dele. Porque se é contabilidade, pô, eu não vou confiar minha empresa num cara que a última postagem dele foi 1 ano atrás, umas postagens completamente aleatórias que não passa confiança nenhum. Então eu já sei que é um nicho que, pô, o cliente final que tá do outro lado precisa ter confiança na empresa dele pra poder comprar. Então eu já sei que eu preciso melhorar o posicionamento dele. Então eu já sei que eu tenho que otimizar todo o Instagram, tenho que otimizar todo o Google Negócio para passar essa confiança. Depois que eu fizer isso, aí beleza, a gente vai para os anúncios. Pô, qual que é o tipo de anúncio que eu vou usar para passar confiança para o cliente? Você tem que passar confiança. O ideal seria que o dono da empresa de contabilidade aparecesse. Ou alguém da equipe dele aparecesse. Porque geralmente quando tem alguém dando a cara, passa mais confiança. Então eu já falo isso para o meu cliente, falo para ele que vai precisar gravar vídeo. Com o criativo, para acertar o público já fica mais fácil, entendeu? Porque daí eu dou uma pesquisada na biblioteca de anúncio, para ver o que o pessoal está anunciando de criativo, até para poder me ajudar. E os públicos ali a gente vai no óbvio, né? O pessoal que tem interesse em contabilidade, microempreendedor e essas coisas. Vê,
Posso estar enganado. Não. Mas o que tu tá falando aí pra mim é algo básico, pô. Sim. E então por que eu não posso pegar 5 clientes diferentes de cada um nicho diferente? Por que isso vai impactar no churn, então? Se é algo tão fácil, por que tu não faz isso pra todo mundo? É algo básico, mas como é que eu sei que vai ter resultado ou não? Como é que eu sei se esse cliente vai gravar o criativo ou não? E se eu fizer a campanha o errada? cara de energia solar, por exemplo, que a gente já tem uma porrada de cliente de energia solar. Como que tu sabe que ele vai se ele vai gravar criativo ou não? Eu não sei, mas eu tenho outros criativos de imagem pra poder usar. De contabilidade eu não tenho. Que tem o quê? Peraí. Eu tenho outros criativos de imagem pra poder usar. E de contabilidade, mas tu não vai pesquisar na biblioteca de anúncios, tu não Vou. vai ter referência. Sim, mas como eu sei se vai dar resultado ou não? E como que tu sabe o que de energia solar vai dar resultado ou não? Porque eu tenho uma bagagem gigantesca. Mas isso é tua expectativa, pô. Não, É. eu tenho bagagem. Eu tenho Não, dados, eu tenho mesmo que tu números que mesmo deu que tenha certo. bagagem, mesmo que tenha número. Quantas vezes tu já pegou um criativo validado, colocou no cliente e não deu resultado? Muitas vezes. Então, Muitas não dá não. no mesmo, pô. Mas são a minoria das vezes, pô. A cada 10 clientes que entram na operação, dos criativos validados que a gente tem de imagem, coloca aqui uns 2 não funciona. Tá. De contabilidade, eu vou ter que testar o criativo, validar o Mas criativo. também não é 100%. Não, é 100%. O criativo de imagem que a gente usa Não vai ser 100%. não é 100%. É 2 a cada 10 dá errado. E qual é a diferença em pegar um criativo na biblioteca de anúncios e contabilidade que esteja escalado e tu use lá e dá resultado? Mano, a gente pode usar, mas isso dá errado. Mas no de energia solar também não tem chance de dar errado do mesmo jeito. Tem, mas a de contabilidade a chance é maior de dar errado, pô. Essa que é a questão. A mesma coisa foi o que aconteceu com fotografia. Todos os clientes que entraram inicialmente, os criativos, mano, não funcionam muito bem. A gente não aceitou no criativo. Mesmo pegando a biblioteca de anúncio. Até que a gente pegou uma cliente, testou alguns criativos e validou qual que era a estrutura de criativo Entendi. visual. Tá. Então, tipo, a gente vai ter um momento que a gente vai acertar em contabilidade. Geralmente, demora ali 1 mês do cliente rodando. Tá, tu precisa de 1 mês com o cliente. Isso. 1 mês com o cliente. Pelo menos uns 5 clientes. É isso que eu ia perguntar. Tá, um cliente só não é o suficiente. Não. Então, por exemplo, se eu quisesse ir pra um nicho diferente, um cenário ideal. Por exemplo, assim, o cara. Esse podcast é um podcast mais de alto nível, velho. É tipo assim, é pro cara que já tá vendendo, é o cara que já tá tracionando, tá? Então vamos lá. Itamar, supondo que minha agência fosse nichada, a gente fosse nichado, por exemplo, em energia solar. A gente não é. Sim. Por mais que a gente capta muito energia solar. Mas a gente fosse nichado para energia solar, por exemplo. Um cenário perfeito, se a gente fosse desenhar, o cenário perfeito para ir para o nicho de contabilidade seria fechar, por exemplo, 5 clientes de contabilidade e fazer mais o quê? 5 clientes de contabilidade de estados diferentes. Estados diferentes. Por exemplo, Cara, eu colocaria, tipo assim, um no estado, na região norte, um na região sul. qual estados, especificamente? Coloca, sei lá, um em São Paulo, um em Pernambuco, pra ser do mesmo estado que a gente. Um, tipo, de, sei lá, de Brasília. Fechava um cliente também um pouco ali mais pra cima, Falta 2. sei lá, Amazônias. Amazonas. É bem aleatório ali. E do Sul? Rio Grande do Sul. Tá. Então, tipo, um cliente em cada uma dessas regiões. Isso aqui seria o cenário normal. Cenário normal não, cenário ideal, perfeito, né? É o cenário perfeito. Tá. O cenário perfeito seria pegar uns 5 clientes desse nicho, boto na operação, não capto mais esse aí Isso. e deixo vocês validar. Trabalhar 1 mês com esses clientes para conseguir ter uma base do que de fato vai trazer mais resultado. Isso. Tá. Esses 5 clientes, por exemplo, supondo que a gente não trabalha ainda com esses nichos, por exemplo, isso aqui fosse o cenário ideal. Eu poderia, por exemplo, pegar 5 clientes do nicho de contabilidade, 5 de jaleco, 5 de bambu tratado, 5 de vários outros nichos assim aleatórios? De 5 em 5 no mesmo mês? No mesmo mês? Mano, isso atrapalharia bastante. Era melhor pegar tudo de contabilidade, então. Porque o que eu pensei aqui, uma forma... Porque, pô, Não. eu fechar só 100 clientes no mês não rola, né, pô? Então, tipo assim, o que eu tô falando é que se eu poderia, por exemplo, pegar nichos, por exemplo, vamos validar 5 nichos simultâneos. Eu pegar 5 clientes de cada Acho nicho. que hoje na operação 5 nichos seria muito. Tá. Porque a gente tá contratando gente, tá ligado? Entendi. Tá, mas no cenário normal, daria pra fazer, tu acha? Mano, Impactaria muito, daria, né? porque daí eu colocaria pelo menos o meu ideal seria colocar pelo menos um nicho pra cada gestor. Ó, tu valida contabilidade, tu valida bambu, tu valida jaleco. Saquei. Tá Pegar ligado? um cara pra ele poder meio que ser especialista naquele nicho pra facilitar o aprendizado, a curva de aprendizagem Isso. e entrega. Massa. Pô, mano, do caramba também.
Do caramba, tá. E aí, falando ainda mais sobre esse ponto, mano, tipo assim, do nicho e tudo mais. Isso aqui seria o cenário ideal. Uhum. O que seria o cenário, tipo, ok, para hoje, até aqui na nossa agência, a galera que também tá acompanhando aqui, pudesse, tipo, não pivotar de nicho, mas, tipo assim, pudesse migrar, testar outros nichos. O que seria o cenário ideal para uma operação, a nível operacional? Mano, acho que um cenário ok seria, tipo assim, botar pelo menos, sei lá, botar aí uns 30% pra testar outros nichos. 30%, tu tá falando em quê? Por exemplo, se tu for o prospecto for captar 100 clientes, 60 aí tu captar do mesmo nicho que tu já trabalha, nos outros 30 clientes tu prospecta de outro nicho. Mas aqui a gente fecha 48 clientes. Se eu pegar 30% disso, dá mais do que 5 clientes. Dá. Então. É um cenário ok. Pra gente, o cenário não, ok, entendi. Porque o outro era cenário ideal, né, pô? O TDAH bateu agora aqui, agora eu entendi, entendeu? pô. Não, saquei. 30%, mas nunca pivotar. Nunca pivotar, tipo, 50%, tá ligado? No máximo 30%. Bota que o ideal seria 25%, porque daí eu tenho 75% ainda pra trabalhar no nicho que a gente já tem mais previsibilidade. Entendi. Tá. O quanto de 0 a 10, o quanto que isso impacta na retenção do cliente, tipo assim, da renovação do primeiro pro segundo mês? Desse novo cliente? Desse novo cliente. Ou de todos os clientes? Tipo assim, se eu pivotasse agora pra contabilidade, parasse tudo energia solar, só pra contabilidade. Fechasse 30 clientes de contabilidade. Quantos tu acha que ficaria? De quantos? De 100? De, sei lá, de 30 clientes de contabilidade. De 30? Difícil dizer, velho. Sei lá, chuta aí uma quantidade que ficaria. Chutando, da forma que a gente trabalha hoje, que a gente não trabalha só em resultado, a gente trabalha muito bem o relacionamento com o cliente. A gente tá realmente muito bom nisso. Eu diria que pelo menos uns 10 ficava. Caramba, eu vou perder 20 clientes, brother! Vai. Cacete, mano. Saquei. Gastar... Então isso aí é loucura, mano. O que eu fiz foi loucura mesmo, né? É loucura, pô. Mas compensa, mano. Não, compensa. A longo prazo compensa, pô. Não, a longo prazo compensa não, pô. No curto prazo compensa. Mas a longo prazo principalmente, pô. Por quê? Porque desses 10 que ficou, eu já vou ter base pra trabalhar no próximo mês. Não, saquei. Eu tô dizendo financeiramente, pô. Financeiramente não compensa no longo prazo, mas compensa no curto, porque eu gero caixa pra cacete. Se eu achasse, por exemplo, contabilidade eu fizesse, sei lá, 200 mil de venda agora esse mês. Pro teu comercial compensa, né? Pra minha operação não, pô. Eu não vou ter 50% de clientes renovados. Eu já me lasquei já. Mas... E perdeu a comissão todinha. Tá ligado, né? Saquei. Pô, mano, e aí já fica já aprendizado, rapaziada. Olha só, na operação tem vários critérios de fato que você tem que olhar na hora de trocar de nicho, tá? Só que isso em escala. Tipo assim, pô, mano, tu tá com 10 clientes, tu mudar de nicho e ir pra um outro nicho não vai impactar em nada. Aqui a gente tá falando num cenário de, tipo, mais de 100 clientes, sacou? Então, tipo assim, mano, é mais de 100 clientes, tipo, 30, 40 clientes fechando todo mês, tal. Isso impacta muito na operação, tá? Impacta muito, porque, cara, pensa que pra Rodrigo alterar um processo no cenário que tem uma porrada de cliente, é uma linha de raciocínio. Pra ele poder alterar o processo no cenário que a gente tem quase nenhum cliente, cara, isso é muito mais tranquilo, tá? Até porque a nossa retenção de clientes, o nosso LTV com os clientes, o churn e tal, ele diminui pra caramba e o LTV aumenta muito, o LT aumenta muito quando a gente tem poucos clientes, por exemplo. Tipo, já aconteceu fase aqui da gente tá com pouquíssimos clientes e a nossa retenção tá lá em cima, porque é pouco cliente, você consegue dar muita atenção, tal, personalizar muita coisa. Mas quando a gente vai pra nichos, por exemplo, nicho não, quando a gente começa de fato a escalar desde o ano passado, né, quando a gente começou a tracionar muito, dificilmente isso vai impactar positivamente a operação. Eu costumo dizer que a escala é meio que uma balança que ela fica meio que desigual. Tipo assim, tem que escolher, ou tu vai reter muito cliente, ou tu vai vender muito, mano. Não tem como ser igual. Tem como ser mais ou menos ali, tipo, tentar equilibrar o máximo possível. Mas nem como, mano. Tipo, não tem como dizer que o comercial vai só colocar a quantidade de novos clientes compatível com o que a operação tá compatível com o que a operação tá retendo. Porque na prática a gente vende para cliente qualificado e cliente desqualificado. A maioria dos clientes desqualificados realmente eles saem. Tipo assim, não tem o que fazer. Tipo assim, quantos esses clientes aí zoado pra cacete, maluco da cabeça, uns malucos, mano, retardado. Tem muito cara, mano, que... Véi, tá maluco, vou nem falar nada aqui pra não acabar explanando aí. Mas tem uns caras, velho, maluco, velho, que fecha com a gente. Louco de verdade. Os caras não batem bem da cabeça, não. Não bate bem. Eles inventam coisa até onde não tem. E, enfim. E na prática, rapaziada, esses caras, essa galera, é uma galera ao qual a gente já sabe que vai sair da agência.
Os caras, por exemplo, com vários clientes lá, a gente já sabe que esses caras vão sair. Só que a gente não deixa de entregar pra eles. A gente faz a entrega do mesmo jeito, tá? O Rodrigo segue a entrega normal, porque há uma chance desse cara ficar. A chance é muito mais baixa que o nosso cliente ideal, que o nosso perfil de cliente qualificado. Quando a gente vai pro perfil de cliente qualificado, a gente já sabe, pô, mano, esse cara aqui vai passar uns 6 meses, 7 meses, 8 meses, no mínimo 3 meses na agência. Mas só que no comercial, turma, é muito fácil de pivotar, velho. É muito fácil, mano. Tipo assim, porque pra mim, a lógica do comercial, e aí fica aqui um aprendizado pra ti, ó. Perceba que aquela lógica que eu falo da gestão da agência, que são 3 esferas, né? Administrativa, sim, operacional e comercial. Faz muito sentido, mano. Porque se eu fosse trabalhar o comercial na lógica toda da operação, a gente nem vendia, brother. Se eu fosse trabalhar o comercial na tua lógica de, não, vamos esperar não sei o quê, brother, ele não ia vender. Era melhor fechar as portas aqui. Qualificado. Só que ele tá maluco, irmão. Vai se lascar. Só contrato de 12 tá ligado? meses. Tá doido. Tá ligado. Tá doido. Tá doido. Então, tipo assim, não existe cenário perfeito, mano. Por isso que é importante você separar isso dentro da tua agência, mano. Imagina o cara que tá ouvindo agora aqui e ele quer pensar com a cabeça de operação dentro do comercial. O cara não vai tracionar, velho. Não vai. Tipo assim, se eu fosse com essa tua cabeça no comercial, eu ia vender 10 mil no mês. Separar, pô. Exato, velho. Exato. E isso é muito importante, turma. Você que tá ouvindo aí, velho, saiba separar essa parada. A tua cabeça a nível comercial tem que ser diferente a nível operacional, que tem que ser diferente a nível de gestão. Então é tipo assim, pô, pro financeiro, tu vai olhar o detalhe de quanto que entrou na conta. Pô, fez uma venda de 3 mil. Se os 3 mil tu não recebeu 100% agora na conta, recebeu, sei lá, 1.500 agora e os outros 1.500 vai pagar depois. Pro financeiro, na esfera de gestão, tu vai olhar pros 1.500 que entrou agora. Pra o comercial, que foi a venda de 3 mil, que foi 1.500 agora, por exemplo, 1.500 semana que vem, esses outros 1.500 semana que vem, pro financeiro ainda não contou. É uma previsibilidade pro financeiro, mas ele não pingou no financeiro. Só que na operação já contou um novo cliente. Isso aí dá um podcast, hein? Isso dá um podcast, mano. Acabei de ter esse insight também, mano. Ó, já anota aí, ó. Novo episódio do podcast aí, falando sobre como tem que ser tratado as três esferas dentro de uma agência, tá? As 3 esferas dentro da agência, acho que isso aqui dá um bom episódio, mano. Dá um bom episódio de falar um pouco sobre essa visão, tá? E aí, é muito importante, pessoal, você ter essa visão do comercial, velho. Entenda que no comercial... Itamar, mas se no comercial eu simplesmente pivotar ali o nicho, eu tipo assim, vou parar de ir pra esse nicho, eu vou começar a captar esse outro nicho aqui, o nicho XYZ e tal, véi, dane-se, não tem nenhum problema, tá? Não tem nenhum problema eu trocar de nicho, tá? Não tem nenhum problema eu trocar de nicho dentro do comercial, porque eu tô na esfera comercial, eu não tô na esfera operacional. A esfera operacional vai causar treta, por isso que eu falo, dane-se a operação. Dane-se a operação, quando eu falo assim, dane-se a operação, é mais essa linha de raciocínio. É porque, nessa linha de raciocínio do dane-se a operação, é porque, mano, eu não tô na operação. O que o Rodrigo vai fazer lá, quando eu, sei lá, pegar a contabilidade, mano, dane-se lá, o Rodrigo, eu já entendi. Vai estar um monte de treta na operação e tal, blá, blá, blá. Mas esse problema de Rodrigo, isso não é problema meu. Como da mesma forma, se eu fosse na lógica dele, eu ia ter uma porrada de problema dentro do comercial que dificilmente vai conseguir tracionar o comercial. Por isso que é cada um com seus problemas, cada um no seu quadrado ali, mano. Então, tipo assim, pô, o Rodrigo tá tocando a esfera dele a nível operacional, eu tô tocando a esfera aqui comercial. E boa. Então, tipo assim, no comercial, eu vou pivotar, mano. Dane-se. Agora, o que é importante tu entender? Eu tô te avisando, tá? Então, ó, é importante, mano, você entender e fazer esse alinhamento, velho. Então, esse podcast tá servindo já como alinhamento. O importante é ter a terceira esfera, né? O importante é ter a terceira esfera que segura nós dois, né? Exatamente. Tá ligado? A terceira esfera ali, a esfera administrativa, não deixa a operação fazer maluquice, também não deixa o comercial fazer maluquice. É a que vai integrar tudo ali e no final fazer a conta fechada, digamos assim, né? Mas trazendo do comercial, rapaziada, dentro do comercial é muito fácil, velho. Eu pivoto aqui, traciono, gero demanda, e aí fica até mais fácil, mano. Itamar, se eu quiser ser nichado, tu vai nichar, basicamente tu tem que ter um nicho principal de captação. Isso é uma grande sacada, velho. Isso é uma sacada que dentro do comercial, se tu consegue entender isso, tu consegue crescer a tua agência. Porque também se eu ficar trocando de nicho todo dia, toda semana, etc., não vai dar bom, porque eu vou reter 0 cliente, a retenção vai ser 0. A retenção pode estar baixa, mas não pode ser 0, mano. Se for 0, a tua empresa quebra. Não vai quebrar, né? Mas, tipo assim, tu não vai conseguir crescer. Tu vai ficar só patinando. Então, tua retenção não tem que ser 0. Ela pode estar baixa e você tem que melhorar. Por isso que sempre, quando eu falo... Eu tenho até um podcast aí, 5 degraus da escala. Fica o podcast que eu fiz. Fica já de dica aí pra ti, pra tu poder entender. Tu vai resolver primeiro a geração de demanda. Então, antes de eu me preocupar com o problema lá do Rodrigo, da operação e que não vai reter e tal, eu me preocupo primeiro com a geração de demanda. Então, eu foco em gerar demanda de forma consistente, depois eu foco em vender de forma consistente, depois que eu focar em vender de forma consistente, tô vendendo bem pra cacete, aí sim eu vou olhar pra retenção, aí sim eu vou olhar pra Rodrigo. Por exemplo, hoje aqui a gente tá no 5º degrau, que é formar ecossistema. Na nossa agência, os 5 degraus, pra você que não assistiu ainda o podcast, já fica já aí a dica e já pra te trazer clareza aqui, quais são esses 5 degraus.
degraus. O primeiro degrau é da geração de demanda, o segundo degrau é o degrau da venda, o terceiro degrau é o degrau da retenção, e o quarto degrau é o degrau da margem de lucro, e o quinto degrau é o do ecossistema. A gente hoje, na nossa agência, na IFEDS, a gente tá no quinto degrau, que é o degrau de ecossistema, construir novos negócios, formatar novos negócios para compor o nosso ecossistema, pra gente conseguir fazer muito mais dinheiro, causar muito mais impacto. Então, na prática, a gente tá nesse degrau. Mas quando eu tava lá atrás, hoje a gente tem essa galera, mas não foi tão bonitinho assim, né, mano? Não foi tão bonitinho assim. Então, assim, pra você que tá ouvindo aqui, velho, entenda que respeite cada degrau. Ah, pô, o Rodrigo falou aí sobre a operação. Agora me diz, faria sentido, mesmo na tua visão operacional, seja bem sincero, se a gente não tivesse vendendo nada, mano, a gente perdesse todos os clientes, mas todo dia eu precisasse fechar com um cliente diferente, tu acha que isso, tu estaria, tipo assim, tu estaria tiltado se todo dia tivesse que fechar com um cliente diferente? Se a gente perdesse todos os clientes da gente hoje? Não, se não tiver cliente, não tem um trabalho. Se não tiver cliente, não tem trabalho. Por que eu tô falando isso aqui pra ti, velho? Porque às vezes tu fala assim, pô, mano, eu tenho que nichar, nicho isso, nicho aquilo e tal. Só que na prática tu não tá nem gerando demanda nem vendendo. Agora, quando tu começa a gerar demanda e vender, tu tem que ouvir isso aqui. Por isso que às vezes eu cometo os erros, mano. Por exemplo, fotografia. Foi um erro. Foi um erro, mano. O erro foi de quê? Foi ter ido pra fotografia? Não. Foi ter ido sem avisar. Eu deveria ter avisado, até já falei isso na reunião da liderança, eu deveria ter avisado. Ó, Rodrigo, vou começar a ir pra nicho de fotografia, tu tem uma semana aí pra tu poder, pelo menos, estudar alguma coisa, né, mano, sobre o nicho. Sim. Então, foi do nada, tipo assim, eu falei, ó, o pessoal vai ir pra fotografia, o cara, num dia agendou 25 reuniões, aí no outro dia executou essas reuniões, no outro dia já tinha uma porrada de cliente fechado de fotografia, Rodrigo já tava, mano, o Rodrigo até mandou mensagem no grupo, por que tem tanto cliente de fotografia assim? Acho que foi um dia que a gente fechou 4 ou foi 5 clientes. Aí o Rodrigo falou, se liga aí e tal. E eu falei, mano, beleza. E eu não falei nada pra ele que a gente já tinha pivotado. E aí, naquela semana, mano, acho que na semana a gente fechou 14, 15 clientes de fotografia. E uma pancada só, rapaziada. De uma vez só, assim, ó. Pá! Uma vez só. E pra operação, eu sei que isso impactou. Por quê? A gente já superou esse degrau. A gente já vende de forma consistente. Agora, pô, tu tá vendendo 1 contrato, 2 contratos por mês, cara, isso aqui não vai impactar em nada. Então, mano, testa lá nicho. Testa nicho ao qual tu vai conseguir gerar demanda de forma mais consistente e vender de forma consistente. Vendeu de forma consistente, gerou demanda de forma consistente, subiu esses 2 degraus aqui, aí tu vai olhar, de fato, para a parte de retenção. Opa, toda vez que eu for para um nicho diferente agora, que eu já tô vendendo de forma consistente, quando eu for para um nicho diferente, eu vou comunicar a operação, para a operação poder estudar, tal. Mas só que eu só vou comunicar ele depois que eu gerar demanda nesse nicho. Porque senão tu vai ficar, ó, eu vou pro nicho de container. Aí às vezes eu nem sei gerar demanda ainda de container, Rodrigo foi estudar lá nicho de container e na prática não gerou resultado nenhum. Então eu tenho que gerar algum teste. Eu tenho que fazer algum teste. Pô, esse nicho aqui, prospectei hoje, gerei, sei lá, 10 reuniões. Aí eu vou lá e vou pro Rodrigo, ó, provavelmente semana que vem eu vou pra esse nicho aqui específico. É assim que eu faço hoje, depois que a gente tomou essa pancada aí, fizemos essa borrada aí no começo do ano, tá? E aí fica já esse ensinamento ali pra ti também, tá? Pra que tu não erre nessa tomada de decisão dentro da tua agência, tá? Que tu não erre essa tomada de decisão dentro da tua agência. E Rodrigo, ainda falando, mano, sobre essa parada dos nichos dentro da operação e tudo mais. O que que tu acha que é interessante, tipo, o cara que tá ali na operação especificamente, ele precisaria se atentar quando pega um nicho novo? Você fala o cara que tá sozinho? Pode falar do cara que tá sozinho e também eu quero que tu passe uma visão do cara que já tem equipe na operação. Mano, acho que o cara que tá sozinho, uma parada que ele tem que ficar muito, muito ligado no cliente, ter pelo menos um mínimo de onboarding para entregar para o cliente. Para pelo menos ele já fazer um pequeno estudo do projeto dele. E trabalhar. Como assim? Principalmente nesses quesitos que eu te falei. Melhor. Tipo assim, pô, qual foi o nicho que eu entrei agora? Foi o nicho de fotografia. Beleza, então é um nicho mais visual. Fotografia tem que ser visual. Então, pô, vai ver o Instagram do cara. Pô, será que o Instagram já tá visualmente atraente para a pessoa que tá do outro lado? É literalmente ver o negócio do cliente e se questionar para ver se aquilo ali tá ok. Se ele compraria do cliente dele. Ele como cliente final compraria dele. Então, primeiramente, se questionar isso e ver o que tu precisa arrumar. Porque se tu tá sozinho, pô, vai ter pequenas coisas que tu vai precisar fazer personalizada para outro cara. Claro que vai ser uma entrega como a gente faz hoje, porque a gente tem muito mais gente. Conforme você vai escalando, você vai melhorando a entrega. Já que no começo você tem que focar mais em vender. Gerar demanda e vender. Então, inicialmente, foca qual que vai ser o essencial para o teu cliente. Pô, se é fotografia, é um nicho mais visual. Se é contabilidade, é um nicho que tem que gerar mais confiança. Se é energia solar, é um nicho que tem que ter mais oferta. Então, entende esse primeiro ponto. Eu acho que pro cara que tá sozinho, esse vai ser o ponto principal para ajudar ele. Massa. E ainda na operação. Muito cliente que você fala? Fala aí. Como gestor. Isso, tem a equipe. O cara já tem equipe agora. Um cara que já tem equipe, aí beleza, ele já pode ter uma entrega maior pro cliente. Então,
você tem que ter, primeiramente, uma entrega padronizada, porque independente do nicho, por exemplo, por que hoje a operação se vira bem independente do nicho que estava for prospectar? Claro que vai afetar a gente, mas afeta menos porque a gente já tem os entregáveis padronizados. Eu só vou personalizar para cada nicho de cliente ou cliente que vier variado. Então, se você já tem uma equipe, tenha a entrega padronizada. Você só precisa personalizar independente do nicho. E aí nicho. fica aquela sacada que o Rodrigo até falou, né, no começo, que a padronização, quando a gente fala, é a padronização abrangente. Abrangente. Tá, continua. Entendeu? Pronto, com a padronização tu já consegue entregar melhor para o cliente. Aí só tem que ter esse breve estudo, né? Que eu já falei, pô, entendo que o teu nicho precisa, se é visual, se é confiança, se é oferta, para tu poder trabalhar de uma melhor forma. Porque eu não vou pegar um cliente de energia solar e vou estar mostrando só placa solar. O cara, afinal, não quer saber de placa, ele quer saber de economizar na energia dele. Entendeu? Entende esse ponto específico que já consegue entregar o melhor resultado para o cliente. Tá. E na operação ali, vamos falar agora de uma parada mais da parte de gestão. Uhum. Tu é o diretor operacional, certo? Sim. Hoje tu gerencia toda a operação da gente, certo? Tu gerencia a equipe, tu é responsável, querendo ou não, por todos os clientes da base. Sim. É uma responsabilidade imensa. E aí, pô, tu conseguiu validar. Vamos pensar aqui no ponto que tu conseguiu validar para aquele nicho específico que tá captando. Tu tem tudo validado. Sim. Quais dicas tu pode trazer pro cara que já tem tudo validado? Por exemplo, pô, às vezes o cara agora que assistiu o podcast, ele aprendeu. Eu tô pensando agora no cara pra tu poder entender o seu raciocínio. Uhum. Sei lá, o cara é nichado. Eu tenho até um brother que ele é nichado pra advocacia. O cara que eu conheço ali, daqui de Recife, inclusive, ele é nichado pra advocacia. Nichado pra advocacia. Eu acho que tá ligado quem Acho que eu sei. Aí, pô, ele é nichado só pra advocacia. Então ele tem tudo validado pra advocacia. E aí ele ouve um podcast como esse, e aí o cara, o exemplo dele é de vários. Às vezes o cara já traciona, já vende 30 mil, já vende 10 mil por mês. Tem algum resultado. Pequeno ou muito. Tem algum resultado. O cara tá conseguindo ter um resultado consistente, tá começando a crescer a empresa agora, e ele ouve um podcast como esse e fala assim, pô, mano, não sei se isso aqui rola pra mim. Mas ele, às vezes ele vai me ouvir, tem que levar em consideração o nosso resultado. Às vezes ele tem fit aqui com o que eu penso e tal, o cara fala assim, pô, mano, eu quero aplicar isso aí. Mas como que eu faço pra isso não impactar tanto a minha operação? Eu não perder meus clientes. Porque às vezes o medo do cara é isso. E, pô, meu Deus, se eu mudar de nicho, eu vou perder todos os meus clientes, minha agência vai quebrar. Só vai quebrar se tu não souber vender. Se tu não souber gerar demanda e vender, tu vai quebrar mesmo. Aí tá na merda, independente do nicho que tu tiver. Mas, se o cara sabe gerar demanda e vender, tá minimamente ali, o que ele pode fazer pra não impactar tanto, por exemplo, quando tu pegar outros clientes, não impactar tanto nos teus clientes, que já tem tudo validado, dentro da operação? Tá, só pra ver se eu entendi. O cara é focado em advocacia, por exemplo, e vai pivotar para outro nicho. O que ele faria? O que seria o cenário mais seguro pra ele a nível dentro da operação, pra não impactar os clientes dele que já tem validado? Entendi. Primeiro de tudo, eu acho que é ideal na operação tu não sair largando o cliente. Assim, vou pivotar o nicho. Que nem eu fiz inicialmente fotografia. Pô, começou a cair um cliente outro, um cliente pra esse gestor, um cliente pra esse aqui e tal. Seguia o normal pra ninguém passar da quantidade máxima de cliente. Então foi um pra cada. Aí um fazia uma coisa, o outro fazia outra, aleatória. Então eu acho que o meu erro foi tipo assim, não, cliente de fotografia não, beleza. Tu vai pegar esses novos clientes aqui de fotografia, beleza? E vai validando aí, vai estudando sobre esse nicho. Pra o que tu puder validar, tu vai documentando pra gente ter isso guardado. E não sair jogando um pra outro gestor, sacou? E isso daí foi uma sacada que depois que eu peguei, isso facilitou assim, absurdamente. Por exemplo, Jaleco. Todos os clientes que vieram pra Jaleco, ou ficou com um gestor específico, ou ficou com um outro ali, ele acompanhando. Saquei. Sacou? E isso, assim, ajudou absurdamente. E isso impacta muito no resultado. Então, impacta pra caramba. O cara, tipo assim, em vez de só tratar como um cliente normal, ele tem que entender que isso é um nicho diferente. Ele precisa fazer a entrega tudo padronizada, tudo igual como ele faz para outro nicho. Só que o ideal é que ele coloque isso como se fosse num ambiente mais controlado. Exato. Em vez de colocar para todo gestor de tráfego, ele escolhe um e coloca para um gestor de tráfego ali poder tratar com o cliente desse nicho aqui específico. Um gestor assim mais de confiança que tu sabe que ele vai documentar. É muito importante documentar, principalmente nesses momentos. Pô, a campanha subiu, documentar tudo, o que foi que deu errado, o que foi que deu certo, qual foi o criativo que deu bom. Porque se depois, futuramente, for buscar outro nicho ou um nicho parecido, tu tem essa base de dados da operação, sacou? Pra tu ir lá, buscar e ver, qual foi o criativo que melhor funcionou, por que melhor funcionou. E isso ajuda muito até nos próximos nichos que vierem. Massa. Hoje vocês têm isso documentado aqui? A gente tem muita coisa documentada hoje. Tipo assim, eu sou um gestor de tráfego novo, eu nunca fiz tráfego. Vou pra energia solar, eu consigo entregar resultado pro meu cliente. Por isso que o novato conseguiu renovar um monte de cliente, né? Sim. Entendi. Eu tô pensando nisso, pô. Pra mim, o próximo gestor que entrar, eu vou treinar ele um dia, no outro dia eu vou estar subindo campanha. Caô. Vai. Duvido. Eu preciso disso. Eu pago um açaí pra você. Hoje tá bom. Ganhei um açaí. Não, ganhou não, né? Bora ver, né?
Mas também se não acontecer, se tu paga o açaí pra mim. Pago, pô. Tá feito então. Só depois que sair do desafio aqui. Tá ligado. Tá ligado, né? Ó, boa, mano. Sacada, velho. Sacada. Pô, velho, rendeu bons insights aqui, velho. Pra caramba. Bons insights. E me trouxe até reflexão, mano. De tipo assim, eu acho que até pra tu também trouxe a reflexão do onde foi que tu errou, já pra poder ajustar, né, na próxima vez, né? Sim. Se isso acontecer de novo. Pra mim, me trouxe mais reflexão de tipo assim, pô, vale a pena, mano, fazer, ó, uma trocar de nicho de forma mais estratégica, Controlada. tá ligado? Vale a pena. Mas também vale a pena não ficar nichado. Pra mim ficou muito claro isso, tá? E Rodrigo, se tu pudesse dar um conselho aqui para o cara, por exemplo, que ele assistiu agora o podcast, chegou até aqui, com base no que a gente falou aqui sobre essa parada de nicho. Qual que seria o conselho que tu daria pro cara ali que tá assistindo? Mano, acho que o principal conselho que eu daria pra ele hoje, se ele for sozinho ou se ele tiver equipe, tenha as suas entregas de formas padronizadas e não fica tentando personalizar tudo de cliente para cliente e mudando tudo. Foca no básico, qual que é o básico que vai entregar resultado para a maioria dos clientes. Coloca isso em entregáveis, né? Produtiza, né? Coloca lá a embalagem para ficar legal para tu entregar para o teu cliente e tenha isso de uma forma que a tua equipe, a tua operação só precise personalizar de cliente para cliente. Tu vai ver que isso vai assim facilitar absurdamente. Boa. Show. E meu conselho pra você a nível do comercial, dane-se a operação. Entenda o seu momento. Mas eu falo dane-se a operação, pessoal, de acordo com o momento de cada um, entendeu? De acordo com o momento de cada um. No comercial, a dica que eu tenho pra te dar, independente se tá vendendo, se tá faturando ou não, porque eu não falo sobre faturamento, eu falo sobre vendas. Sobre quanto que tu precisa vender na tua agência, tá? Então, a nível de venda, o que importa é a geração de demanda e venda. Ponto. O que isso vai causar na operação é problema da operação. Então, o melhor conselho que eu tenho pra te dar dentro do teu comercial é separe muito bem as esferas. Entenda que a sua cabeça de comercial é diferente da forma de pensar da operação. Se você pensar a nível da operação dentro do comercial, vai dar merda, você não vai conseguir tracionar. E aí, o que eu aconselho aqui pra você? Toda a tua energia, todo o teu foco tem que estar único e exclusivamente em gerar demanda. Se aquele nicho gerou demanda, irmão, continua nele. Se aquele nicho gerou demanda, continua nele. Ajusta a venda. A gente vai para a segunda etapa. Ajusta a venda para tu chegar na taxa de conversão de 20%, 20 a 30% em escala. Ou seja, tá executando pelo menos 4, 5 reuniões por dia ali daquele nicho em específico. Pô, mano, causou isso aqui, tô com 20% de taxa de conversão, massa. Nesse período, a operação já tá recebendo esses clientes, já tá causando problema lá, e tu vai pro terceiro degrau, que é justamente resolver a parte de retenção. Mas não olha para isso antes não, mano. Não olha para isso, não se iluda com esse cenário. Às vezes tua agência já é grande e tu acha que, pô, mano, tá arrasando porque tu já fatura isso e aquilo e tal, mas faturamento não quer dizer nada. Faturamento é só ego, tá? Agora eu quero ver previsibilidade na venda. Isso sim faz tu crescer o teu negócio, tá? E, Rodrigo, quer deixar mais algum recado aí pra galera? Me segue aí no Instagram. Tá ligado? Boa. Mano, se os caras ouviram o podcast até aqui agora Não, e não pô, te na segue moral, ainda pô. no Instagram, não botou pra te seguir no Instagram, os caras são muito vacilão. Também se não me segue no Instagram, também é tudo vacilão. Eu espero que esses caras perca todos os clientes. Perca todos os clientes. É bom que ele quebre. 100% Não, de churn. Ô, fala isso não, que pode reverter pra gente, viu? Não, por energias positivas. Energias positivas. Energias positivas. E, rapaziada, energias positivas aí pro teu mês, tá? Vocês vão dizer qual mês que você vai estar ouvindo isso aqui, mas se você tá ouvindo nesse mês que a gente tá gravando, é o mês de setembro. Mês de setembro é o melhor mês pra vender, mano. Como todos os outros meses são, tá? Então, ó, espero que você gere muita demanda na tua agência, venda muito. Esse é o meu conselho pra você. Gere muita demanda, venda, porque, mano, isso aqui mudou o game da minha agência, mudou o nosso game. Foi o que fez a gente, de fato, crescer, tá? Foi o que fez o Rodrigo ganhar também maturidade, porque ele tem passado agora por vários problemas que ele não passava antes, tá? Tipo assim, da empresa, a gente tem crescido muito por conta desse simples conceito. Se tem demanda, tem venda, tá? Então lembra desse ponto, se tem demanda, tem venda. Não esquece de se inscrever aqui, se você chegou até aqui. Manda o feedback pra mim, mano, lá no Instagram, se tu não quiser. Não se sinta à vontade de comentar, não. Eu também sou esse cara, velho, faz comentário, mas eu não comento muito não vou mentir. Tu comenta alguma coisa? Não. Eu também não, tá ligado? Eu fico naquela, pô, mano, alguém vai ver meu comentário. Não, vai ver meu e-mail. É, o meu e-mail. Caramba, o Rodrigo mandou uma gatinha, né, assim, né? Que isso, Esse pai, é- te explanou, pô. Aí pode acabar o podcast, vamos embora. Aí pode acabar o... Ô, rapaziada, mas, pô, mano, todo mundo tinha um desse, pô. Eu tinha Juninho Ferreira Free Step, pô. Caramba, Tá ligado? Tá. Esse era o meu e-mail. Mas, ó, rapaziada, se você não se sentir à vontade, deixa no comentário aqui. Manda feedback pra mim, pô, lá no Instagram. Itamar, acho que o podcast lá com o Rodrigo. Manda feedback pro Rodrigo também, pô. Manda lá o feedback, mano. É importante pra gente ouvir o teu Não. feedback, tá? Porque a gente faz isso aqui pra vocês, né? Nem pra gente. Até aqui, uma não, pô. dúvida também, né? Às vezes com uma Exato. dúvida do cara ver o podcast. Exato, pô. Ficou com alguma dúvida? Pode chamar lá o Rodrigo, pode me chamar também lá. A gente também vai te responder. Beleza, rapaziada?
Rapaziada, esse foi o nosso episódio do podcast Agência Sem Frescura. Lembre sempre, se tem demanda, tem venda. E valeu, até o próximo episódio. Tamo junto.